Olá, tudo bem com você? Então, hoje nós vamos dar continuidade novamente aos sacramentos da Igreja Católica e nesse dia nós vamos começar então a analisar o sacramento da ordem, que é o sacramento fundamental para que ocorra a administração e a instituição de vários outros sacramentos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou compartilhar com vocês então a tela que vai mostrar então na Sagrada Escritura as passagens em que se fala sobre o sacerdócio, sobre o sacramento da ordem. Então, primeira passagem da Escritura, no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, capítulo 16, 32 a 34, onde vai falar a instituição divina do sacerdócio levítico no Antigo Testamento. Vai dizer assim: a expiação do pecado, ela será feita pelo sacerdote. Perceba então que no Antigo Testamento tem um intermediário entre Deus e o povo, que é esse homem consagrado, escolhido, separado para oferecer o sacrifício de expiação pelo pecado. E esse sacerdote, ele foi ungido para ser o representante de Deus. Ele é empossado, então, para exercer o sacerdócio, no caso deles, no lugar do seu pai. Que o sacerdócio levítico era passado de pai para filho, era uma tribo, uma família de Levi, em que todos os homens ali eram sacerdotes. A realidade do Novo Testamento é diferente, já não é mais uma tribo, um sacerdócio dependente de uma família, mas de vocacionados que Deus chama, convida para exercer esse sacerdócio e são ungidos, consagrados. E esse sacerdócio, então, Deus pediu para que eles vestissem vestes de linho, vestes sagradas. E eles, então, fariam a expiação, a purificação, então, do pecado, da contaminação, tanto no santuário sagrado, que é o templo, também na tenda de reuniões, onde se reúne o povo, no altar, onde é oferecido o sacrifício, mas também ofereciam sacrifícios à expiação pelos sacerdotes, por eles mesmos, né? Pelo grupo dos sacerdotes, e também por toda a assembleia, por todo o povo. A missão do sacerdote era expiar todos os pecados, então todas as situações, tanto do templo, quanto do altar, quanto dos sacerdotes e da assembleia toda. E essa, Deus falou, é uma instituição perpétua. Ou seja, o sacerdócio é perpétuo, nunca vai deixar de existir. E uma vez por ano, o sacerdote então vai fazer a expiação por todo o povo de Israel, por toda a nação. E durante o ano, o sacerdote oferecia sacrifícios por causa dos pecados particulares de cada um que cometia um pecado, oferecia então a Deus um sacrifício para reparar o pecado. Uma ovelha, um boi ou qualquer outro animal que estivesse lá no Antigo Testamento determinado para que houvesse o sacrifício. E o que acontece então no Novo Testamento? No Novo Testamento existem dois tipos de sacerdócio, assim como existia também dois tipos de sacerdócio no Antigo Testamento. Esse primeiro sacerdócio, chamado de sacerdócio comum, que pertence a todos os fiéis, aqueles que foram batizados, todos os católicos. Por exemplo, na carta de Pedro, a primeira carta dele, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: vós sois uma raça escolhida, um sacerdócio real, régio, uma nação santa, um povo adquirido por Deus, a fim de que lhe publiqueis as virtudes daquele que das trevas os chamou à sua luz maravilhosa. Perceba que é um sacerdócio do povo, né, de toda a nação, de todos os católicos. Todos podem oferecer a Deus sacrifícios espirituais, orações, preces, sacrifícios, penitências. Mas existe também outro tipo de sacerdócio, né? E esse mesmo sacerdócio comum dos fiéis, ele é retratado no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, em que o apóstolo João vai dizer assim: e que fez de nós um reino de sacerdotes. Jesus, né? Deus, nosso Pai, fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Só que esse sacerdócio comum que é retratado no Novo Testamento também é retratado no Antigo Testamento. E como nós vimos anteriormente, houve uma instituição de um sacerdócio ministerial, que são aqueles que ofereciam sacrifícios no templo. Não era todo o povo, não era qualquer um do povo que fazia esse sacrifício.
Era só aqueles que foram ungidos para isso. E no Novo Testamento também existe essa realidade. Só que aqui no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo de 5 a 6, vai dizer que no Antigo Testamento também existia esse sacerdócio comum do povo. Lá está dizendo assim: agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós sereis mas vós me sereis um reino de sacerdotes, uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Então aqui está claro que existe um sacerdócio comum, um reino de sacerdote, uma nação consagrada. Entretanto, nós vimos anteriormente que existiam também os ministros que desempenhavam a função no templo, que tinham a missão justamente de oferecer o sacrifício de expiação por todo o povo. Existiam dois tipos de sacerdócio, então, no Antigo Testamento, e nós vamos ver, então, que no Novo Testamento também existem dois tipos de sacerdócio. E agora, lá no Antigo Testamento, ainda vai falar agora do outro tipo de sacerdócio, que é o ministerial, que são essas pessoas escolhidas do povo e consagradas, ungidas. Em Êxodo 28, 1 a 4, vai dizer assim: Faze vir junto de ti, do meio dos israelitas, o teu irmão Araão, com seus filhos, ou seja, da família dele, né? Para me servirem no ofício sacerdotal. Então, ali foi escolhido, então, especificamente Arão e os seus filhos, para serem sacerdotes. É um ofício específico, uma missão específica. E vai falar depois que eles confeccionassem, então, vestes para Arão, de sorte que ele seja consagrado ao meu sacerdócio. Então, são pessoas que são escolhidas especificamente para exercer essa função. No livro de Josué, capítulo 3, versículo 14 a 15, também vai falar sobre o sacerdócio. O povo dobrou suas tendas e dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marchavam na frente do povo, levando a arca. Nesse versículo nós vemos várias coisas, né? Primeira coisa, os sacerdotes marchavam à frente do povo. São duas categorias, dois tipos, dois grupos de pessoas. O sacerdotal e o povo em geral, né? E os sacerdotes levavam a arca. Só o sacerdote podia tocar na arca. Não era permitido a nenhum israelita que não fosse sacerdote tocar na arca. A mesma realidade que depois a Igreja Católica, por tanto tempo, respeitou, de que só os consagrados poderiam tocar, então, na Eucaristia, no sacrário e nas coisas sagradas do altar. Como nós vemos aqui mais abaixo, os sacerdotes, então, eles levavam a arca do Senhor, a arca da aliança. Eram eles os responsáveis, então, para conduzir a arca da aliança, que era considerada sagrada. Ela era a marca da presença de Deus entre o povo. Só os sacerdotes podiam tocá-la, manusear a arca da aliança. E depois nós vemos no livro do Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 2, versículo de 7 a 8, que vai falar sobre a outra função do sacerdote, além de oferecer o sacrifício de expiação no templo. Malaquias vai dizer assim, Deus, né, através do Malaquias, vai dizer: os lábios do sacerdote guardam a ciência. A outra função, então, do sacerdote, além de oferecer sacrifícios, é a ciência, o ensino da palavra de Deus. É de sua boca, da boca do sacerdote, que se espera a doutrina, o ensinamento divino, a palavra de Deus. Pois ele, o sacerdote, é o mensageiro do Senhor dos exércitos. É o sacerdote, então, quem vai ensinar a doutrina do Senhor. A palavra de Deus vai ser anunciada, então, pela boca do sacerdote. E em a carta aos Hebreus, depois continuando, depois vocês podem ler com mais calma essas passagens, esses versículos. Eu estou resumindo, pegando as partes principais, mas vocês podem pegar ou parar o vídeo que você está assistindo e ler com calma todo o versículo. Mas eu vou passando com vocês um pouco mais rápido, pegando as partes mais importantes do versículo e repetindo com vocês para que não se torne tão longo o nosso vídeo. Então, na carta aos Hebreus, no Novo Testamento agora,
no capítulo 7, versículo 11 a 13, vai começar a falar sobre a realidade do sacerdócio do Novo Testamento. Ele vai dizer assim, o autor da carta aos Hebreus: se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdote levítico, que são aqueles ministros do Antigo Testamento que ofereciam no templo o sacrifício de animais, que necessidade haveria, então, de que surgisse um outro sacerdote, esse não segundo a ordem de Levi, de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o Antigo Testamento não foi perfeito, ele não conseguiu realizar o que ele se pretendia. Por isso surgiu um outro sacerdócio segundo Melquisedeque. E ele vai dizer assim ainda o autor: pois foi transferido o sacerdócio. Não é mais pertencente ao povo de Israel, e oferta de animais, de touros, de ovelhas, de carneiros, já não existe mais no povo de Israel. Foi transferido o sacerdócio para esse novo sacerdócio da nova aliança, que é o sacerdócio de Cristo. Como houve a transferência do sacerdócio, também é importante, é necessário que se faça também a mudança da lei. Portanto, por isso que os católicos, nós cristãos, não observamos mais a lei mosaica de Moisés. Nós não praticamos mais a circuncisão. Nós fazemos batismo em vez disso. Nós já não guardamos o sábado. Nós já não guardamos os preceitos de comer ou não comer carne de porco ou outros animais. Não tem mais proibições de alimentos e outros tipos de festas que eram obrigatórias ao povo judeu. Para nós, cristãos, já não é mais, porque aquela antiga lei já foi mudada, foi substituída por um Novo Testamento. E vai dizer assim ainda que Jesus, né, esse outro sacerdote do Novo Testamento, e nem sequer pertencia à tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. Então não tem mais nada a ver o sacerdócio do Novo Testamento com o sacerdócio do Antigo Testamento. É uma nova aliança, é uma nova configuração, então, do culto a Deus. Também lá no livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20, vai falar em que consiste, então, esse novo sacerdócio que já foi prefigurado no Antigo Testamento. Lá fala do Melquisedeque, o rei de Salém, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele é anterior ao surgimento do sacerdócio levítico, porque ele foi quem conheceu diretamente Abraão, o pai do povo de Israel. Então não existia ainda a tribo de Levi, que só surgiu depois, um dos 12 filhos de Jacó. Então, o que era o sacerdócio de Melquisedeque? Ele mandou trazer, então, pão e vinho. Não era oferecido o sacrifício de ovelhas e animais. Ele oferecia pão e vinho. Esse era o sacrifício, o dom que Melquisedeque apresentava, então, a Deus. E ele abençoou Abraão. E Abraão deu a Melquisedeque o seu dízimo. Significa que Melquisedeque era superior em dignidade ao próprio Abraão, porque o inferior é quem dá o dízimo ao superior. Então, o Melquisedeque prefigura o sacerdócio de Cristo, que é segundo a sua ordem, Melquisedeque. E Melquisedeque ofereceu pão e vinho, também o Cristo, na nova aliança, o novo sacerdócio, oferece pão e vinho. Foi o que ele fez, então. Nós vamos ver agora como Jesus instituiu, então, a Santa Ceia, a Santa Missa, essa oferta desse culto do Novo Testamento, da nossa nova aliança. O Evangelho de Lucas, 14 a 20, vai dizer assim, que na quinta-feira, antes da sua morte, Jesus, então, pôs-se à mesa com os 12 apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, Jesus deu graças e disse: tomai este cálice e distribui-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós.
Então, aqui nessa Santa Ceia, Jesus, então, institui a Eucaristia, segundo o modelo de Melquisedeque, com pão e vinho, mas de um modo muito mais elevado. Enquanto Melquisedeque ofereceu os produtos da terra, que é o pão e o vinho, Jesus oferece muito mais do que isso. Ele oferece a transubstanciação do pão e do vinho em sua carne e seu sangue. A substância, então, do pão vai deixar de existir, vai passar a existir o próprio corpo, a pessoa de Cristo no pão, e também a presença dele real, verdadeiramente, no vinho, por baixo dessa aparência de pão e da aparência do vinho. E Jesus institui, então, o sacerdócio aqui, nesse momento em que ele institui a Eucaristia. Quando ele está dizendo aqui aos 12 apóstolos, essa frase, fazei isto em memória de mim, ele está ordenando os apóstolos para que repitam esse sacrifício da nova aliança. Assim como era feito o sacrifício de expiação no Antigo Testamento pelos sacerdotes, o sacerdócio, o que faz a expiação no Novo Testamento é o sacrifício de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que oferece o seu sacrifício. E, quando Jesus pede para que os seus apóstolos façam a mesma coisa que ele fez, ele está passando uma missão sacerdotal aos 12 apóstolos, oferecer esse sacrifício segundo a ordem de Melquisedeque em seu nome, em sua memória. Portanto, ali está ordenado, então, o Novo Testamento, a nova aliança, o novo sacerdócio ministerial do Novo Testamento, que é diferente daquele sacerdócio comum dos fiéis, que é permitido a todos realizar. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, Jesus é se apresentado não só como sacerdote, mas também como uma vítima. Quando João Batista viu Jesus vindo para ser batizado, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista já estava indicando que Jesus era aquela vítima que seria sacrificada para a reparação, para a expiação do pecado. Assim como no Antigo Testamento havia um sacrifício de animais para expiar os pecados, no Novo Testamento, então, Jesus é essa vítima. E ao mesmo tempo que na Santa Ceia, ele é o próprio sacerdote. Então, ele é a vítima e sacerdote ao mesmo tempo. E na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar sobre também como era feita, então, essa Santa Missa, a nova aliança do sacerdócio do Novo Testamento. São Paulo disse assim, o que eu recebi do Senhor e o que vos transmiti, a tradição que é passada oralmente, né? Não existia a Sagrada Escritura na época, só existia o Antigo Testamento. Então, os primeiros cristãos transmitiam o ensinamento de Cristo que foi dado aos apóstolos e os apóstolos passavam aos seus discípulos, aos cristãos. E ele disse assim, eu recebi do Senhor Jesus que na noite em que foi traído, na quinta-feira, Jesus então tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu-o e disse, isto é meu corpo que é entregue por vós. É meu corpo. Fazei isto em memória de mim. A ordenação sacerdotal em nome de Cristo. Em persona de Cristo. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice com o vinho, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Nova aliança, perceba, a antiga foi extinta. O Antigo Testamento se foi. Agora é uma nova aliança. Todas as vezes, então, que beberdes desse cálice consagrado, desse sangue de Cristo, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Perceba, então, que essa celebração do Novo Testamento deve ser realizada pela Igreja, pelos apóstolos e seus sucessores, até o retorno de Jesus, até que ele volte, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Porque ali já não é mais pão e não é mais vinho. Foi consagrado e transformado. A sua substância foi mudada. Por isso, o São Paulo diz que vai ser culpável do corpo e do sangue de Cristo, não culpável de ter profanado um pão ou um vinho, mas de ter profanado o próprio Cristo Jesus. Que cada um se examine, portanto, a si mesmo. Examine sua vida
Como é que está a sua vida? Está em pecado? Está vivendo na graça de Deus ou não? Examine a sua consciência, se estiver em consciência pura. Se não estiver com consciência pura, vá confessar. Procure um sacerdote, se confesse, se converta, abandone a vida de pecado. Se está vivendo demasiado, está em adultério, todo tipo de impedimentos que possam existir. Primeiro vai resolver a sua situação, depois então venha receber a Eucaristia. Aí São Paulo vai dizer assim: examine e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Portanto, já não é mais pão nem vinho, é carne e sangue de Cristo, é o próprio Jesus que se dá em alimento. E quem come sem estar preparado, sem possuir o mínimo de dignidade para receber o corpo de Cristo, acaba profanando, cometendo um sacrilégio, e com isso atrai sobre si não a bênção, mas a maldição, a condenação. E o autor da carta aos Hebreus, então, vai dizer que todo sobre a realidade do sacerdócio, né? Qual que é um sacerdote? O sacerdote, então, é um pontífice, é aquele que realiza essa ponte, essa ligação entre Deus e o ser humano. Ele está intermediário, mediador. E esse sacerdote, esse homem, ele é escolhido do meio de outros homens, né, e constituído em favor dos homens, como um mediador nas coisas que dizem respeito a Deus. Totalmente oposto à doutrina protestante da modernidade, em que eles renunciam todo tipo de intermediário humano e eles dizem que não precisam de sacerdote, que eles podem conversar diretamente com Deus, se confessar diretamente com Deus, que eles não precisam de ninguém, só precisam da fé, né? E eles, por isso eles renegam a palavra de Deus, eles ignoram a palavra de Deus. Como disse Jesus: por que me dizeis Senhor, Senhor, e não façam o que eu digo? Porque vocês não obedecem o que eu digo. Eles que se gabam de ser os praticantes da palavra de Deus são, na verdade, aqueles que mais desobedecem a palavra de Cristo, né? Só continuando aqui, esse sacerdote, então esse pontífice, ele foi consagrado, escolhido, separado do povo para oferecer dons e também sacrifícios pelos pecados. É o que Cristo faz. Ele oferece dons e sacrifícios. E o seu sacrifício é Ele próprio, que está ali presente no pão e no vinho. Ele é a vítima que se imola e se oferece ao Pai em expiação dos pecados. E aqui tem dois textos da Carta aos Hebreus que são longos. É o capítulo 9, você pode ler depois com calma, versículo 6 a 22, que vai falar também sobre a realidade do sacerdócio, como era desempenhada a função do sacerdote no Antigo Testamento e como ocorre a plenitude do sacerdócio no Novo Testamento com o Cristo. Ele vai dizer aqui nesse trecho: já veio, portanto, Cristo, o sumo sacerdote dos bens vindouros, dos bens futuros, né? É Cristo, o verdadeiro sacerdote, que chegou, e ele não é um simples sacerdote, ele é o sumo sacerdote. É aquele que pode entrar no Santo dos Santos, na parte mais sagrada do templo, que é o céu. Ele conseguiu penetrar diante de Deus, penetrar, não ser barrado pela justiça divina. Todos os seres humanos são pecadores, não poderiam entrar nesse local no céu. Cristo, como sendo santo e imaculado, ele teve acesso, então, ao Santo dos Santos, e está na glória de Deus, sentado à direita do Pai. E é de lá, então, que ele oferece o sacrifício perfeito, né, de si mesmo, em reparação de nós, pecadores. Ele entrou, então, uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos, então, uma redenção eterna, né? Foi oferecido uma única vez o seu sacrifício na cruz, e esse sacrifício é eterno. E todas as pessoas que serão salvas vão depender desse sacrifício da cruz de Cristo. Não há outro caminho por o qual podemos ser salvos, senão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. E aqui o autor da Carta aos Hebreus vai falar sobre o testamento, a realidade do testamento. Porque onde há um testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Para que seja desfeito o testamento, é necessário que um dos contratantes morra. No caso, foi Deus quem fez o testamento da antiga aliança, e era necessário que ocorresse a morte, né? Como o povo não se distinguiu totalmente, o povo de Israel,
Quem padeceu foi o Cristo. E ele padecendo, rompeu aquele antigo testamento, aquela antiga aliança, aquele antigo pacto com o povo de Israel foi desfeito com a morte de Cristo na cruz. Portanto, surge um novo testamento que ele institui a partir do seu sangue. É um novo testamento, a nova aliança, já que o testador do Antigo Testamento morreu, que foi o próprio Cristo encarnado, Deus presente ali. Então foi desfeito aquele compromisso de Deus com o povo de Israel no Antigo Testamento e surge um novo pacto, uma nova aliança, o Novo Testamento. E como ele vai dizer aqui, conforme a lei do Antigo Testamento, né, que tem uma verdade presente ali, o sangue ele era utilizado para quase todas as purificações. O sangue dos animais era aspergido, então, para purificar. E isso, sem a efusão do sangue, não há perdão. Por isso também o Cristo, com o seu sangue, ele purifica. Ele utiliza, então, do seu sangue também como uma espécie de purificação, de regeneração espiritual das almas. E na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de 1 a 18, também vai continuar falando sobre o sacerdócio. E o autor vai dizer assim: pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire os pecados. Por mais que o Antigo Testamento oferecia um sacrifício de animais, é impossível que esse sacrifício de animais apague os pecados, perdoe os pecados, né? Por isso que a antiga aliança não foi perfeita. A nova aliança, sim, com Cristo, ocorre verdadeiro sacrifício, verdadeiro culto a Deus, que apaga os pecados e redime a humanidade. Aí cita o Salmo 39, holocaustos e sacrifícios de pecado não te agradam, Senhor. Por isso, eu disse, eis que eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. É o próprio Cristo, já falando pelo Salmo, que ele viria, se encarnaria para fazer a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício, fazer a vontade de Deus. Pai, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Foi o que Jesus rezou, então, no Horto das Oliveiras, antes de ser sacrificado. E no outro texto da carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7, vai falar sobre a necessidade de ouvir a Deus. Quando o Espírito Santo diz: hoje, se você ouvir a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração por ocasião da revolta, como no dia do deserto da tentação. Portanto, se Deus está falando que é necessário o sacerdote para expiar o teu pecado, para oferecer o sacrifício, não endureça o teu coração. Busca o sacerdote para receber os sacramentos de Deus que ele deixou à sua igreja. No capítulo 6, versículos 51, 63 do Evangelho de João, é o discurso de Jesus, o discurso do pão da vida, em que Jesus se apresenta como o pão que desceu do céu. Ele não está falando só de uma simbologia, ele está falando de uma realidade concreta, em que ele vai se fazer alimento na Eucaristia, no corpo e no sangue dele. Ele vai dizer assim: e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E de fato, foi o que ele disse, e como a palavra dele é a palavra divina, não mente, não se engana e não engana ninguém, a palavra dele é verdadeira. E ele vai dizer mais: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Portanto, é necessário a Eucaristia para ter a vida eterna. Aqueles que rejeitam, não creem na Eucaristia, não recebem a Eucaristia, estão perdendo o dom maior que existe sobre a terra, que é a carne e o sangue de Cristo, necessários para a salvação eterna. E quando Jesus mesmo falou essa palavra, houve muitos judeus na época com a atitude dos protestantes. Eles não conseguiam acreditar naquilo que Jesus estava dizendo a respeito da Eucaristia. Eles começavam, então, a murmurar contra Jesus. E Jesus disse: isso vos escandaliza? É a mesma situação dos cristãos modernos. Uma pequena parcela dos cristãos, mesmo católicos, creem na verdadeira presença real de Cristo na Eucaristia. Foi a atitude dos judeus na época de Jesus. E Jesus pediu se eles estavam escandalizados com a doutrina da Eucaristia. E Jesus vai falar assim: que será quando virdes então o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? Jesus não desfez a palavra. Ao contrário, depois disso, muitos dos seus discípulos deixaram de seguir o Cristo, porque ele não desfez o que ele disse, não desdisse.
O pão é a carne dele, o vinho é o seu sangue, e ponto final. Creia ou não creia, ali, através da instituição do sacerdócio, quando ela consagrou o pão e o vinho, ali está presente a carne e o sangue de Cristo, independente de acreditar ou não acreditar, querer ou não querer. Portanto, por isso que ele não desfaz aquela palavra que ele disse. E agora, continuando a carta aos Hebreus, capítulo 10, 19 a 31, vai dizer assim, que em virtude do sangue de Jesus, pelo caminho novo, vivo, que nos abriu através do véu, o caminho do seu próprio corpo. Então, com Cristo surge um novo caminho para entrar no céu. Aquele paraíso, aquelas portas que estavam fechadas, agora está aberta. Um novo caminho se abriu diante de nós. Rompeu-se o véu que separava o humano do divino. Portanto, nós temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus. Então, no céu, Cristo está lá como triunfante, como cordeiro vitorioso, aquele que venceu a morte, né, como diz o Apocalipse. Depois você pode ler com calma, então, essas passagens da Escritura que eu estou citando para vocês. São passagens mais longas, né, que exigiriam mais tempo para refletir, mas você pode ler com calma depois em sua casa, pegar sua Bíblia, para pausar o vídeo, ler. Então, agora nós vamos ver sobre o Novo Testamento, como ocorria, então, como a igreja, depois da morte de Jesus, se comportou com relação ao sacerdócio. Então, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 27 e 28, vai representar, então, o que vem a ser a sucessão apostólica. As palavras ainda uma vez indicam o desaparecimento do que é caduco. O que é o caduco? O Antigo Testamento, antigo sacrifício no templo, do que foi criado para que substitua o que é imutável. O que é imutável agora é o Novo Testamento. Assim, possuindo nós um reino inabalável, dediquemos a Deus um reconhecimento que lhe torne agradável. E esse reconhecimento é através do nosso culto. E esse culto é realizado pela verdadeira instituição, não feita por invenção humana. Não foi a igreja quem inventou o culto, o sacrifício do Novo Testamento. Foi o próprio Deus que instituiu esse sacrifício na Quinta-feira Santa, na Santa Ceia, que é a Santa Missa. A Santa Missa, portanto, é Deus mostrando como deve ser o culto oferecido a Ele. Ele próprio está dizendo: cultuem dessa forma, realizo isso em memória de mim. Desse modo como eu fiz, vocês façam também. Não precisa ninguém inventar um novo testamento, um novo sacrifício, um novo rito, porque ali está o que Deus quer, e Ele pediu e fez. Esse culto é realizado com temor e respeito, que é como nós devemos nos comportar na Santa Missa, com temor de Deus e respeito, porque ali está acontecendo um dos maiores milagres que existe sobre a face da terra, que é a transubstanciação do pão e do vinho. Porque o nosso Deus é um fogo devorador. Ninguém brinca com Deus. Com Deus não se brinca. Com a missa também não se brinca. É uma celebração sagrada instituída por Deus para a expiação dos pecados. Nos Atos dos Apóstolos, então, vai retratar a sucessão apostólica com a morte de Judas. O grupo de 12 se tornou 11 e Pedro, então, como o Papa, o representante do grupo dos apóstolos, ele se levanta no meio da assembleia e propõe a eleição de um substituto para Judas. E esse substituto, então, foi eleito, escolhido, Matias, o Justo. E esse foi escolhido, então, para o ministério dos apóstolos, né, no lugar de Judas. Perceba que já não é Cristo em pessoa quem continua atuante ali, escolhendo os apóstolos, os discípulos, mas é a igreja, os apóstolos se reúnem e com a direção do Papa, eles escolhem um substituto para Judas. A mesma coisa acontece depois, quando morreu todos os apóstolos, esse poder ministerial dos apóstolos é passado para os seus sucessores, os bispos católicos, e esses, em nome de Cristo, nesse grupo da igreja, nesse ministério, guiados pelo Espírito Santo, eles elegem substitutos que ficam em seu lugar para continuar a missão apostólica. E como era feita, então, a ordenação, então, dos bispos, dos sucessores dos apóstolos e também
dos sacerdotes da igreja. Lá nos Atos dos Apóstolos já está retratada essa realidade. Quando o Espírito Santo, né, estavam celebrando o culto do Senhor, perceba aqui, ó, os apóstolos estão celebrando o culto do Senhor, que é a Santa Missa, como nós vimos anteriormente, fazendo em memória de Cristo aquilo que Jesus fez. Eles estavam celebrando a missa, depois de celebrarem a missa, eles tinham jejuado também. Eles foram instruídos, então, pelo Espírito Santo. Disse-lhes o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os destinei, que os tenho destinado. Então, o grupo da igreja, dos apóstolos, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. A imposição das mãos dos apóstolos, então, significa a ordenação episcopal, então, de Barnabé e Saulo. Os dois se tornaram sucessores, colaboradores dos apóstolos. A mesma realidade da imposição das mãos como ordenação, nós vemos em Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, em que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, dizendo assim: por esse motivo, eu te exorto, Timóteo, a reavivar a chama do dom de Deus que você recebeu, então, pela imposição das minhas mãos. Foi o Paulo, que nós vimos na passagem anterior, quem foi a igreja impôs as mãos sobre Saulo, e agora é Saulo quem impõe as mãos sobre Timóteo. É passado, então, de um para o outro, através da imposição das mãos, essa ordenação episcopal. E como Timóteo foi consagrado, então, pela imposição das mãos de Paulo, nós vemos na primeira carta, depois também aqui embaixo, né, vai falar como Timóteo ia ter consideração em não impor as mãos de qualquer um. Mas aqui, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, 14, São Paulo vai dizer assim: não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Percebo que aqui já Paulo inclui não só ele, mas também a Assembleia dos Anciãos, que é o presbitério, são aqueles sacerdotes, aqueles anciãos escolhidos, né, que estão diante da igreja, celebrando o sacrifício da missa, que impuseram-lhes a mão sobre Timóteo. Então não foi só Paulo, foi uma Assembleia de Anciãos, que é o que acontece na celebração sacerdotal, né, a ordenação do sacerdote, todo o presbitério impõe as mãos sobre aquele que vai ser ordenado, não somente o bispo, mas também todos o clero. E aqui, nós vemos aqui, na primeira carta a Timóteo 5, 22, São Paulo vai advertir a Timóteo, que agora é bispo, que ele cuide de não fazer com que outros se tornem bispos sem uma boa análise da conduta dessa pessoa, do caráter, do comportamento dela, para que não se arrependa depois de ter feito essa unção. São Paulo diz assim: a ninguém, Timóteo, imponhas as mãos inconsideradamente, ou seja, sem considerar, para que não venhas a tornar-te cúmplice dos pecados alheios. Conserva-te puro. Né? São Paulo está advertindo a Timóteo para cuidar, não ordene qualquer sacerdote. Analise bem, porque essa pessoa, depois de ordenada, pode dar muito problema. E agora, na carta de Tito, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Então, aqui o apóstolo está orientando que o clero, os apóstolos, tinham responsabilidade de organizar as comunidades cristãs primitivas. E em cada cidade em que eram convertidos novos cristãos, que eram batizados, nessas comunidades começaram a surgir, e eles instituíam, então, novos anciãos, que são presbíteros, aqueles que poderiam celebrar a Santa Missa. São os sacerdotes do Novo Testamento, esses anciãos. De acordo com as normas, então não era de qualquer forma que era realizada essa ordenação sacerdotal. Tinha que ter toda um dom, uma vocação, e pudesse ter uma vida ilibada, uma conduta digna para desempenhar essa missão de sacerdote. Tito também, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: agora nós vamos ver toda a hierarquia do clero católico representada na Sagrada Escritura, tanto o bispo quanto o presbítero e o diácono, que são os graus da ordem que nós temos ainda hoje na Igreja Católica, 2000 anos depois. Tito, então, vai dizer assim:
Porquanto é mister que o bispo seja irrepreensível como administrador que é posto por Deus. Ou seja, é Deus quem institui o bispo, o Espírito Santo. Não é um simples desejo da pessoa, né? Que ele não seja arrogante, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiçoso. Então aqui nós estamos retratada a figura do bispo, que foi instituído pela imposição das mãos dos apóstolos. E agora nós vemos em Timóteo 5,17, Paulo dizendo aos presbíteros, né, os presbíteros, sacerdotes, que é a segunda ordem, grau da ordem, que desempenham bem o encargo de presidir, celebrar a missa. Sejam honrados com dupla remuneração, principalmente se eles trabalham na pregação da palavra e no ensino. Como foi visto lá no Antigo Testamento, da boca do sacerdote se espera a doutrina, a palavra de Deus, né? E agora nós vamos ver o terceiro grau da ordem, o diaconato. Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de dupla atitude, nem propensos ao excesso da bebida ou ao espírito de lucro. Então, nessas passagens que nós acabamos de ver, nós vemos os 3 graus da ordem que estão presentes na Igreja Católica. O episcopado, do bispo, o presbiterato do sacerdote e o diaconato. Né? São os 3 graus da ordem que estão diretamente direcionados ao culto divino, que é o culto da nova aliança, que é a Santa Missa, e a administração dos sacramentos da Igreja. Na carta a Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 16, nós vimos essa passagem quando nós estudamos o sacramento da unção dos enfermos, a extrema unção, que aqui também é outra função do sacerdote, é a unção dos enfermos e a confissão, que o Tiago vai retratar nessa passagem. Se alguém está enfermo, chame o sacerdote da igreja. Existe o sacerdote na igreja. E estes façam oração sobre o enfermo, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração de fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Nessa passagem, então, da carta de Tiago, existe uma riqueza muito grande, são tantas realidades para ser refletida aqui, da dignidade sacerdotal, da existência do sacerdócio do Novo Testamento, que pertence à igreja, que está na igreja em nome de Cristo, e os sacramentos da unção dos enfermos para a cura, que comunica a graça divina concretamente ao enfermo, tanto no corpo e na alma, e também a realidade da confissão dos pecados, que é o sacramento da confissão, da penitência, que a igreja celebra há 2000 anos também, através dos sacerdotes, dos bispos. E perceba que é totalmente contrária às doutrinas protestantes, de só eu com Deus. Aqui o próprio apóstolo está dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros. Por que confessar o pecado um ao outro se eu posso pedir perdão diretamente a Deus? Porque Deus quis assim. Jesus determinou que fosse assim. Ele instituiu representantes, sacerdotes, para, em seu nome, celebrar a Santa Missa, o sacrifício da nova aliança, em seu nome, perdoar os pecados, quando ele disse: aos pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então perceba que é a vontade de Deus que exista um sacerdócio do Novo Testamento, a nova aliança. Então depois a gente vê na Sagrada Escritura a realidade do sacerdócio, como está bem fundamentada na Palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamento, essa mudança que ocorreu no Novo Testamento, a realidade da imposição das mãos, é o novo tipo de sacerdócio, não mais com animais, mas com o pão e o vinho, e também a realidade dos sacramentos na igreja. Quero ver com vocês, então, agora o sacramento da ordem, segundo o Catecismo de São Pio X, que é fundamentado na Palavra de Deus e na tradição da igreja. Então, eu vou compartilhar a tela novamente com vocês, e vocês acompanham a meditação. Então, o capítulo 8º do Catecismo de São Pio X vai falar sobre a ordem, o sacramento da ordem, que é do sacerdócio. Primeira pergunta: o que é o sacramento da ordem? A ordem é o sacramento que dá o poder
de exercitar os ministérios sagrados que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas, e que imprimem na alma de quem o recebe o caráter de ministro de Deus. Então, o sacramento da ordem, aquele que foi consagrado, ungido, separado por Deus, ele recebe essa função, esse ministério, essa vocação para celebrar o culto de Deus, que nós vimos na palavra de Deus, que é a Santa Missa, que é o culto da nova aliança, que é o sacrifício perfeito oferecido a Deus, que Jesus ofereceu. É o sacerdote, então, que vai ser ordenado para isso, para celebrar esse culto, em benefício da salvação das almas, que é o que Cristo veio fazer, redimir as almas, aplicando o seu sangue. Ocorre a expiação segundo a derramamento do sangue. E esse sangue derramado ocorre na cruz, e que Cristo dá depois na Santa Ceia, na aparência do vinho. Ali está o sangue de Cristo, que é o sangue da nova aliança, o sangue da expiação do Novo Testamento. E essa ordenação sacerdotal, então, ela vai imprimir na alma do homem, que é consagrado do sacerdote, imprime nele um caráter, ou seja, esse caráter nunca mais sai. Uma vez sacerdote, sacerdote para sempre. Da mesma forma que o sacramento do batismo imprime um caráter que não sai mais, também o sacramento então, da ordem, ele é permanente, não tem como te desfazer aquele que é ordenado. Ele pode não desempenhar mais as suas funções de padre, ele pode despedir dispensa, mas ele continua sacerdote. Ele foi ungido por Deus e a unção dele é para sempre. Mesmo que ele for condenado ao inferno, ele vai continuar sendo um sacerdote lá, vai ter a marca do sacerdote em si, na sua alma. A segunda questão, por que se chama ordem? Chama-se ordem porque consiste em vários graus, um subordinado aos outros, dos quais resulta a sagrada hierarquia. Então, o sacramento da ordem do sacerdócio, ela é chamada de ordem porque ela é inspirada na hierarquia dos anjos. Nós sabemos pela doutrina católica, pela tradição da igreja, os teólogos, que existe uma hierarquia de 9 coros angélicos, de 13 hierarquias no céu, né? E também, inspirado nessa ordem, nessa hierarquia que existe entre os anjos, também existe uma hierarquia na terra da Igreja de Cristo, no sacerdócio, no grau da ordem, que são a hierarquia que nós vimos anteriormente na Sagrada Escritura, que é o bispo, o sacerdote e o diácono. Então, quais são esses graus da ordem? O supremo entre eles, então o maior de todos os graus da ordem, é o episcopado. Quem possui o episcopado, então? É o Santo Padre, o Papa, e também todos os bispos das dioceses do mundo inteiro, são bispos, que contém a plenitude do sacerdócio. Então, só eles, os bispos, possuem a plenitude do sacerdócio, porque eles são sucessores diretos dos apóstolos. Todos eles têm origem, o seu sacerdócio, em um dos 12 apóstolos, que foi passado de geração em geração até chegar aos bispos de hoje. Em seguida, nós temos o presbiterato, que são os padres, os sacerdotes, né? O sacerdócio simples. Esse sacerdócio simples, eles não têm o poder do bispo, que é o sacerdócio pleno, portanto, eles não podem ordenar novos padres, novos sacerdotes. Só o bispo pode fazer isso. Depois, existe um terceiro grau, que é o diaconato, né? Que é inferior ao sacerdote, não pode desempenhar algumas funções do padre, como celebrar a Eucaristia e nem perdoar pecados na confissão. E existe uma outra ordem, chamadas menores, né? Próxima pergunta. Quando Jesus Cristo instituiu a ordem sacerdotal, em que momento? Jesus Cristo, então, instituiu a ordem sacerdotal na última ceia. Como nós vimos na Sagrada Escritura, na quinta-feira, antes de ser morto, então Jesus, na Santa Ceia, institui a Eucaristia e, ao mesmo tempo, institui o sacerdócio, né? Quando conferiu aos apóstolos, aos 12, e, mais tarde, aos seus sucessores, o poder de consagrar a Santíssima Eucaristia, como foi visto na Bíblia e foi meditado. E no dia da sua ressurreição, conferiu aos mesmos apóstolos aquele poder, além da Eucaristia, de poder perdoar ou reter os pecados.
Está na mão, então, dos sucessores dos apóstolos, hoje dos bispos, do Papa, o poder de perdoar ou reter os pecados, instituindo-os, assim, os primeiros sacerdotes da nova lei, da nova aliança, em toda a plenitude do seu poder. Então, ali está, como nós vimos na Escritura, a mesma doutrina que São Pio X está retratando aqui, agora, no Catecismo. Quem é o ministro desse sacramento? Quem pode ordenar sacerdotes? O ministro, então, desse sacramento da ordem é o bispo, só o bispo. Só ele tem poder para ordenar sacerdotes. E o bispo é ordenado por outro bispo, né? Próxima questão. É então grande a dignidade do sacerdócio cristão? A dignidade do sacerdócio cristão é muito grande, pelo duplo poder que lhe conferiu Jesus Cristo sobre o seu corpo real e sobre o corpo místico. O corpo real de Cristo, então, é o poder que Jesus conferiu ao sacerdote de consagrar o corpo e o sangue de Cristo, e o poder que ele tem sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja. E pela divina missão confiada aos sacerdotes de conduzir todos os homens à vida eterna. Então, a missão do padre, além de administrar os sacramentos, é levar as almas à salvação eterna, ao paraíso. É necessário o sacerdócio católico na igreja? O sacerdócio católico é necessário na igreja, porque sem ele os fiéis estariam privados do santo sacrifício da missa e da maior parte dos sacramentos. Eles não teriam quem os instruísse na fé e ficariam como ovelhas sem pastor, à mercê dos lobos. Em suma, não existiria a igreja como Cristo a instituiu. Então, não há dúvida que o sacerdócio católico é fundamental. Foi por isso que Cristo, quando ele celebrou a última ceia, ele instituiu o sacerdócio. Como ele morreu e foi para o céu, ele deixou representantes para fazer em seu nome aquilo que ele fez com os apóstolos, né? Sem o sacerdócio católico, sem o padre, sem o bispo, sem a estrutura e hierarquia da igreja, a igreja seria totalmente diferente daquilo que Cristo que desejou. Foi a vontade de Deus que fosse dessa forma, né? Para poder receber o alimento que é a Eucaristia, através do sacrifício da missa, e os outros sacramentos através também do sacerdócio. Também do ensino da palavra, né? E o governo da igreja, os pastores que conduzem, então, todo o povo de Deus à salvação eterna. Próxima questão. Então, acabará nunca o sacerdócio católico sobre a terra? O sacerdócio católico, não obstante a guerra que contra ele move o inferno, há de durar até o fim dos séculos, porque Jesus Cristo prometeu que as potências do inferno não prevaleceriam jamais contra a sua igreja. Então, a promessa de Cristo, que as portas do inferno não prevaleceriam, e embutido nessa promessa de Cristo está a igreja e o sacerdócio. Então, significa que Cristo vai garantir que sempre haverão sacerdotes na igreja católica que vão celebrar os sacramentos que ele deixou, que vão zelar pela doutrina infalível, imutável, ensinada pelos apóstolos. Sempre haverá pelo menos um católico fiel que vai manter a igreja viva sobre a terra, garantindo que a promessa de Cristo seja realizada, que ele vai garantir que até o fim do mundo vai sempre existir igreja católica como ele desejou e instituiu. Próxima questão, será pecado desprezar os sacerdotes? São Pio X vai dizer que é pecado gravíssimo. Quem despreza um padre, um sacerdote, peca gravemente, porque o desprezo e as injúrias que se dirigem contra os sacerdotes recaem não sobre a pessoa do padre, mas sobre o próprio Jesus Cristo. É como um sacrilégio, uma profanação de Cristo na pessoa do padre, que disse a seus apóstolos: quem vos despreza, a mim despreza. São Pio X destaca aqui uma frase de Jesus do Evangelho, em que Jesus se identifica com seus ministros, com seus enviados, seus apóstolos. O desprezo aos apóstolos é o desprezo ao Cristo, na própria pessoa do Cristo. Portanto, desprezar um sacerdote da igreja é desprezar Jesus. Toda vez que você calunia, fala mal, julga, critica um sacerdote da igreja, você está fazendo isso contra o próprio Cristo. Portanto, repare, reveja seus comportamentos, mesmo que o sacerdote não seja tão santo e virtuoso, que tem seus defeitos, não despreze, cuide, reze pelo sacerdote. Próxima questão.
Qual deve ser o fim de quem abraça o estado eclesiástico? O fim de quem abraça o estado eclesiástico deve ser unicamente a glória de Deus e a salvação das almas. Nessa pergunta, então, São Pio X está falando sobre qual que é a atitude interior daquele que quer desejar ser padre, sacerdote. Ele deve não desejar a honra e a glória para si mesmo, mas ele deve estar a função em serviço de Deus, a glória de Deus. E não só dar glórias a Deus, mas também buscar em tudo a salvação das almas dos seus irmãos. Esse deve ser o objetivo, a finalidade de quem entra para um seminário, daquele que deseja ser sacerdote. Dar glória a Deus e salvar almas, unicamente. Próxima questão: quem é necessário para entrar no estado eclesiástico? Para entrar no estado eclesiástico é necessário, antes de tudo, vocação divina. Ou seja, a pessoa que deseja ser um consagrado, ela precisa ser chamada por Deus. Não é uma escolha pessoal de quem não tem o que fazer da vida, que escolhe como uma simples profissão, né? São pessoas que foram chamadas por Deus, tocadas pelo Espírito Santo, convocadas, separadas, consagradas para essa missão. Que deve fazer o cristão para conhecer se Deus o chama ao estado eclesiástico? Então, como discernir se tem vocação ou não? Para conhecer se Deus o chama ao estado eclesiástico, o cristão deve, primeira coisa, pedir fervorosamente a Nosso Senhor que lhe manifeste a sua vontade. Reze, pede a Deus se é essa mesmo a tua missão, a tua vocação. Segunda coisa, tomar conselhos com o próprio bispo ou com algum diretor sábio e prudente. Alguém que te ajude a discernir se de fato você tem vocação para o sacerdócio. Terceira questão, examinar com diligência se você possui a aptidão necessária para os estudos, para os ministérios e para as obrigações desse estado. Ou seja, não basta ter boa vontade, se você não tem condições intelectuais, você tem dificuldade nos estudos, você tem dificuldades em desempenhar as funções sacerdotais, então é preciso ser analisado com cuidado para que você depois não venha a se frustrar e tenha que abandonar o teu ministério. Então são essas as características que São Pio X aconselha para que você tenha um bom discernimento da sua vocação. Próxima questão. Quem entrasse para o estado eclesiástico sem vocação divina faria mal? Quem entrasse para o estado eclesiástico sem ser chamado por Deus faria um mal muito grave e colocar-se-ia em risco de se perder. Se a pessoa não tem vocação para ser sacerdote e ela acaba sendo consagrada, como nós vimos anteriormente, esse sacramento imprime caráter na alma. Aquele homem é consagrado sacerdote para todo sempre. E quando ele abandona o sacerdócio e começa a viver mal a sua vocação, ele coloca em risco a sua própria alma. E aquilo que deveria ser uma bênção para si e para todos os demais se torna uma maldição. E ele pode condenar a sua alma no inferno por mau comportamento, por não viver a sua vocação, que na verdade não tinha, né? Que não era a sua vocação. Fazem mal os pais que, por motivos temporais, induzem os filhos a abraçar o estado eclesiástico sem a vocação? Os pais que, por motivos temporais, ou seja, por questão financeira, por algum benefício material, induzem os filhos a abraçar o estado eclesiástico sem vocação, cometem também culpa gravíssima. Por quê? Porque com isto usurpam um direito que é de Deus. É Deus quem convida os seus sacerdotes para serem consagrados, não os pais que obrigam os filhos, né? Porque Deus quem reservou exclusivamente para si esse direito de escolher os seus ministros. Porque põe os filhos em risco de condenação eterna, aqueles pais, então, que obrigam os seus filhos a ir para o seminário, a se tornar sacerdotes para realizar um desejo de um pai, de uma mãe, ou porque o padre pode ter benefício de uma vida confortável que ele pode ter, se ele quiser. Então, as pessoas que buscam conforto material ou realizar desejos de outras pessoas com uma vocação que não possui, peca gravemente e pode levar à condenação eterna dessa pessoa que não tinha vocação para aquela missão. Usurpou um direito que era de Deus, que é Deus quem chama e escolhe. Assim como Jesus subiu na montanha e chamou a si aqueles que ele quis. Portanto, a vocação é um chamado de Deus. Não é a pessoa que se determina o que ela quer ser.
sacerdote ou não. É um chamado, é o Cristo quem chama. E a última questão, o sacramento da ordem: quais são os deveres dos fiéis para com aqueles que são chamados às ordens sagradas? Como então os leigos devem se comportar diante do padre? Então os fiéis devem, primeira coisa, deixar os seus filhos e subordinados plena liberdade de seguir a vocação divina. Se você tem um filho, ele manifesta o desejo de ser sacerdote, sente um chamado de Deus, os pais têm a obrigação de deixar ele seguir o caminho. Segunda coisa, pedir a Deus que se digne conceder à sua igreja bons pastores e ministros zelosos. E até foram instituídos para esse fim os jejuns das 4 têmporas. Então, além de dar permissão aos filhos, os leigos em si devem rezar pelas vocações sacerdotais, pedir a Deus que envie operários santos à sua messe, ministros que sejam zelosos, defensores da santa doutrina, que zelem pela salvação das almas, pela glória de Deus. E por isso também a igreja instituiu, né, na antiga liturgia, os períodos das têmporas, que são períodos de 4 estações do ano, em que era reservado um período, uma semana, em que se fazia muitos jejuns e orações pelas vocações, pelo clero, pelos sacerdotes. E a terceira atitude do leigo é ter um respeito singular a todos aqueles que, por meio das ordens, ou seja, dos padres, do sacerdócio, são consagrados ao serviço de Deus. Então, possuir um respeito, uma veneração muito grande por aquele que é consagrado, porque é através dele que Deus te toca, Deus te concede as graças, os meios de você se salvar. Ele é aquele mediador da nova aliança. Como nós vimos na Sagrada Escritura, na Carta aos Hebreus, o sacerdote é aquele que media a relação entre Deus e os homens. Portanto, o sacerdote é aquele que vai te unir, vai aproximar de ti aquilo que você não tem acesso. Você não pode produzir a Eucaristia por si mesmo. Você não pode perdoar seus próprios pecados. Você não pode se abençoar a si mesmo. Você não pode receber unção de si mesmo. Todos os sacramentos, então, eles vêm por meio das mãos, da atitude, do trabalho do ministério sacerdotal. E fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo que Cristo quis. Ele que instituiu os 7 sacramentos, nós já vimos na Sagrada Escritura, todos eles têm fundamentação na Escritura, e também na tradição da Igreja, que foi deixada pelos apóstolos aos seus sucessores aos 2000 anos. Então, hoje nós concluímos esse sacramento da ordem, que é o sacerdócio. Vimos toda a realidade do Novo e do Antigo Testamento, o modo como era celebrado o sacerdócio no Antigo Testamento, o seu culto específico do Antigo Testamento com animais, e como no Novo Sacerdócio do Novo Testamento, o culto ocorre então por meio da oferta do pão e do vinho, segundo a ordem de Melquisedeque, como Cristo realizou então seu sacrifício na Santa Ceia, e instituindo o novo sacerdócio, não mais de acordo com a família, como era a tribo de Levi no Antigo Testamento, mas segundo a vocação, aqueles que são chamados por Deus, como Jesus chamou os 12 apóstolos pelo nome, passou a noite toda em oração, e depois Deus indicou aqueles que ele quis, escolheu e quis e chamou. E a esses consagrou, separou e os enviou, para em seu nome falar, em seu nome perdoar pecados, em seu nome celebrar a Santa Eucaristia e os demais sacramentos. Que Deus então te abençoe, tenha uma santa semana e que possa valorizar cada vez mais os teus ministros, os teus sacerdotes. Reze pelo sacerdote da tua paróquia, não julgue seus comportamentos, suas fraquezas, seus pecados. É um homem também como todos nós, somos na natureza humana. Reze por ele, peça a Deus as graças para que se torne cada vez mais santo, mais ungido, mais cheio do Espírito Santo, mas também um instrumento espiritual de graça, de santidade, um modelo, um testemunho do Evangelho, como um verdadeiro pai espiritual que ajuda a salvar as almas e dar glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Pio X, rogai por nós. Boa semana e até a próxima catequese.